Meu querido irmão e irmã, antes que os pensamentos assumam o controle da sua mente nesta manhã, faça esta oração comigo. Pai Celestial, antes mesmo de darmos o primeiro passo neste novo dia, nós erguemos um altar diante de Ti para entregar a nossa mente, o nosso espírito e tudo aquilo que tenta perturbar o nosso descanso. Nós Te entregamos cada incerteza, cada aflição escondida, cada cobrança interna e cada sopro de dúvida que tenta nublar o início do nosso mês de julho. Que o Teu Espírito Santo estabeleça uma guarda sobre os nossos pensamentos desde agora. Em nome de Jesus, amém. Se hoje você despertou sentindo um peso invisível, com o peito carregado antes mesmo de colocar os pés no chão, saiba que você não caiu neste vídeo por acaso. Talvez ninguém ao seu redor faça ideia do barulho que está acontecendo aí dentro. Talvez você tenha cumprimentado a todos com um sorriso ontem, enquanto por dentro desmoronava em uma dor silenciosa. Existem tempestades que ninguém de fora consegue ver. São cobranças que martelam sem trégua. São preocupações que surgem como pequenas nuvens, mas que, num piscar de olhos, cobrem todo o céu da nossa alma. Você se esforça para manter o foco no que é bom, mas o desânimo grita mais alto. Você se esforça para ter paciência, mas a urgência do mundo insiste em acelerar o seu coração de forma dolorosa. Você tenta se desligar, mas a engrenagem interna não para um segundo sequer. E sabe onde mora o verdadeiro perigo? Não é no fato de enfrentarmos dias difíceis. É permitirmos que o caos externo vire o governante do nosso interior antes mesmo de o sol nascer por completo. Por esse motivo estamos reunidos agora. Porque há um nome que se levanta acima de qualquer diagnóstico, crise ou pensamento que tenta escravizar você. Esse nome é Jesus Cristo. Senhor, nós confessamos que, por muitas vezes, deixamos que os ruídos da terra falassem mais alto do que a mansidão da Tua voz. Olhamos primeiro para a falta, depois para o cansaço, depois para as pendências, depois para o tempo que corre, e só depois de esgotarmos nossas forças é que nos lembramos de clamar a Ti. Perdoa-nos, Pai. Muda o nosso coração nesta manhã. Que a primeira estação de repouso da nossa mente seja o Teu colo. Que a primeira lembrança do nosso dia seja a Tua imutável bondade. Que o nosso primeiro movimento seja nos render ao Teu agir. A Tua palavra nos instrui na carta aos Filipenses, capítulo 4, não ande ansiosos por coisa alguma, mas sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Que promessa reconfortante! O Senhor não quer apenas resolver as nossas urgências. O Senhor deseja blindar o lugar onde nós tomamos as nossas decisões. Porque uma mente guardada por Deus não se desespera quando o vento sopra forte contra a casa. Uma mente blindada aprende a respirar fundo enquanto o milagre é construído nos bastidores. Uma mente protegida escolhe dar graças mesmo quando o cenário ainda parece desfavorável. Pai, estende a Tua mão e blinda a mente desta pessoa que chora e ora comigo agora. Onde há tempestade, traz calmaria. Onde há fraqueza, injeta fortaleza. Onde há escuridão, acende uma nova luz. Onde há ansiedade crônica, sela o coração com uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Nós expulsamos agora toda mentira sussurrada que diz que fomos esquecidos no deserto. Nós não fomos esquecidos. O Senhor caminha ao nosso lado na fornalha. O Senhor move as águas por nós. O Senhor escreve a nossa história com tintas de misericórdia.
Sei que há irmãos ouvindo esta mensagem enquanto tomam o café da manhã. Outros que ainda buscam forças para levantar da cama. Alguns que já estão no trânsito a caminho de mais uma jornada. Outras mães e pais arrumando os filhos para a rotina. Mas todos, sem exceção, carregam o mesmo clamor, precisam desesperadamente do teu abraço protetor. Por isso consagramos este mês e este dia inteiramente ao teu comando. Antes que a pressa encontre uma brecha em nossa alma, que o teu Espírito preencha todo o espaço disponível. Existe uma narrativa na Bíblia sobre um homem que conhecia profundamente as guerras da mente. Seu nome era Elias. Mesmo depois de ver o fogo de Deus descer do céu de forma gloriosa, ele experimentou o medo profundo, a exaustão extrema, dias em que a única vontade que tinha era sumir e desistir de tudo. Mas no momento de maior isolamento, na caverna, Deus fez algo precioso. Ele não enviou um trovão avassalador para falar com o profeta, ele se revelou no som de uma brisa suave. Que cena marcante! Deus não resgatou Elias arrancando-o da terra com violência. Ele acalmou o coração do profeta descendo até o silêncio dele. Elias compreendeu ali o que nós frequentemente deixamos passar, e a vitória mais urgente não se ganha derrotando os exércitos de fora, ela é vencida quando permitirmos que a brisa de Deus desarme a bomba que tenta explodir dentro de nós. Na forma como reagimos ao cansaço, na forma como acolhemos nossas limitações, na forma como escolhemos parar para ouvir o sussurro do Pai. Por isso a brisa pergunta na caverna: o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, por que você está deixando a ameaça do inimigo paralisar o seu chamado? Por que você está agindo como se o ontem fosse maior do que o meu amanhã? Por que você se esqueceu de quem eu sou? E logo em seguida ele dá uma nova rota para aquela mente cansada, e volta pelo teu caminho. Isso não depende do que sentimos, isso depende do que decidimos. Elias não se sentia forte, mas ele escolheu se levantar e caminhar debaixo da ordem divina. E é exatamente esse posicionamento que assumimos hoje. Porque não podemos impedir que os pensamentos de cobrança batam à nossa porta, mas temos o poder de não convidá-los para sentar à mesa. Senhor, nesta manhã nós seguimos o exemplo de restauração de Elias. Nós nos recusamos a ser reféns do bombardeio mental. Nós nos recusamos a caminhar sob a ditadura do esgotamento. Nós nos recusamos a viver sufocados pela corda da pressa. Nós queremos aprender a escutar a tua brisa suave. Queremos ter a sensibilidade de ouvir o teu sussurro dizendo: já acalma-te, eu estou no controle. Mesmo quando o relatório parece negativo. Mesmo quando o tempo de espera parece longo demais. Mesmo quando o corpo físico sente o cansaço dos anos. Porque o Senhor não muda de trono de acordo com as nossas crises. O Senhor continua sendo o Rei da Glória. Mesmo quando não compreendemos o silêncio. Mesmo quando a porta permanece trancada. Mesmo quando tudo parece estagnado. Pai, conecta a nossa mente com a eternidade agora. Arranca os pensamentos de escassez e planta sementes de provisão. Arranca os pensamentos de abandono e firma raízes de paternidade. Arranca os pensamentos de ruído e derrama o óleo da serenidade. Porque existe uma linha clara entre passar por uma aflição e deixar que a aflição defina quem nós somos. Hoje nós decretamos que ela não nos define. Nós escolhemos soltar as amarras. Nós escolhemos voltar a respirar com gratidão.
Nós escolhemos descansar na fidelidade do teu caráter. E enquanto fazemos essa entrega sincera aqui, o teu poder começa a curar áreas ocultas que nenhum terapeuta consegue tocar. O teu braço começa a destravar nós em cartórios, em tribunais e em corações endurecidos. O teu favor começa a pavimentar estradas onde antes só enxergávamos abismos. Porque quando abrimos mão do controle humano e o entregamos a ti, uma metamorfose silenciosa acontece em nosso ser. O peito volta a ter espaço para o ar puro da fé. O semblante volta a se iluminar. A esperança ganha músculos novos para lutar. E mesmo que a circunstância ao redor ainda seja idêntica, nós já não somos os mesmos de alguns minutos atrás. Senhor, nós profetizamos que este mês de julho não será um cativeiro para a nossa saúde mental. Será um período marcado pela condução diária da tua graça. Nós não daremos um passo solitário. Nós não carregaremos esse fardo pesado sozinhos. Nós não romperemos essas barreiras por força própria. Porque tu és o guarda de Israel, que não dorme e não vacila. E agora, Pai, à medida que nos aprofundamos nesta comunhão, nós queremos depositar aos teus pés cada detalhe específico da nossa rotina. Senhor, nós abrimos o nosso coração e espalhamos diante de ti as nossas realidades. Cada nó que precisa ser desatado, cada conversa que precisa acontecer. Nós entregamos a ti o nosso ambiente profissional. Onde há injustiça, onde há perseguição, onde há a sensação de desvalorização, estende o teu cetro de justiça e derrama sabedoria divina. Nós entregamos a ti a nossa vida financeira. As contas que tiram o sono na madrugada, as vendas que precisam acontecer, os recursos que precisam render até o fim do mês. Tu és o Jeová Jire, o Deus da provisão. Tu tens o controle do sustento das aves do céu e não faltará para os teus filhos. Nós entregamos a ti o nosso lar e os nossos parentes. Onde há discussões por tolice, onde há mágoas antigas guardadas, onde há o gelo da indiferença, sopra o teu espírito de reconciliação e derrete toda a barreira. Pai, nós trazemos também ao teu altar a nossa mente e as nossas emoções. Os traumas que tentam voltar como fantasmas, as culpas do passado que tentam nos acusar, os medos do amanhã que tentam nos paralisar. Sopra agora o teu vento de cura total. Uma cura que independe do extrato bancário, uma cura que independe do governo humano, uma cura que independe do dia ser ensolarado ou chuvoso. Porque o teu amor é uma rocha firme, a tua aliança é inabalável, o teu cuidado é permanente. Senhor, nós calamos agora toda voz interna ou externa que diz que este mês será um fracasso. Toda voz que diz que o nosso tempo passou. Toda voz que diz que a dor veio para ficar. Nós sintonizamos os nossos ouvidos apenas na tua frequência. A voz que ecoa das Escrituras dizendo: não temas, porque eu te reme. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E enquanto nos derramamos nesta manhã, o milagre invisível começa a tomar forma. Não necessariamente na estrutura externa ainda, mas na estrutura da nossa alma sim. Os pensamentos vão encontrando o seu devido lugar de ordem. O batimento cardíaco vai se acalmando. A paz vai ganhando terreno no nosso peito. Porque onde o Espírito do Senhor encontra liberdade, a opressão bate em retirada. O medo perde a autoridade de comando, a confusão perde voz. E agora, Senhor, nós não queremos apenas receber um alívio passageiro. Nós queremos aprender a habitar no teu esconderijo.
habitar em total confiança, habitar em plena entrega, habitar em constante expectativa do teu bem. Porque a nossa maior vitória não é a ausência de lutas na terra, é a garantia de que a luta não conseguirá roubar a nossa salvação e a nossa alegria. Pai, grava essa verdade no nosso coração hoje. Ensina-nos a colher o maná de cada dia, sem ansiedade pelo amanhã. Ensina-nos a louvar no meio do processo escuro. E agora, antes de encerrarmos este clamor da manhã, nós queremos selar um decreto juntos. Este mês de julho será gerido pelas tuas mãos soberanas. Não pelo nosso desespero, não pelo pânico do mundo, não pelas setas da ansiedade, mas unicamente por ti. Senhor, nós blindamos o nosso dia e o nosso mês no teu nome. Cada projeto, cada contrato, cada telefonema, cada encruzilhada da vida. Que nenhuma notícia ruim tenha o poder de nos arrancar do teu aprisco hoje. Que nenhuma palavra de desonra consiga azedar a nossa doçura. Que nenhum contratempo consiga apagar a chama do teu Espírito em nós. Nós caminhamos com a certeza absoluta de que não estamos desamparados. O Senhor abre o caminho na frente, o Senhor nos guarda pela retaguarda, o Senhor nos sustenta pela base. E mesmo que as próximas horas tragam surpresas ou dores, nós não recuaremos para o medo. Porque a nossa âncora está fincada na tua palavra. Agora, Pai, nós carimbamos esta oração com o nosso mais sincero louvor. Porque antes mesmo de a provisão bater à porta, nós já escolhemos crer. Antes mesmo de a cura se manifestar no corpo, nós já descansamos no teu poder. Obrigado por abraçar cada vida que se uniu a mim neste propósito agora. Obrigado por trazer lucidez para a mente de quem entrou aqui em plena guerra. Obrigado por desacelerar os corações que estavam em pânico. Que esta atmosfera de santidade e calma nos acompanhe em cada passo. Quando os velhos pensamentos tentarem nos assaltar ao longo do dia, que o teu Espírito sussurre imediatamente quem nós somos para ti. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te rendemos toda a nossa existência. Hoje, amanhã e por toda a eternidade. No nome santo e poderoso de Jesus, amém. Se esta oração derramou a brisa suave da paz no seu coração nesta manhã, escreva aqui nos comentários uma palavra de posicionamento: confio. Eu farei questão de ler o seu nome e continuar intercedendo pela sua vida. E se você deseja proteger a sua mente todas as manhãs, começando os seus dias com essa blindagem espiritual e direção, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Aqui nós formamos um exército de fé que caminha de mãos dadas diariamente, fortalecendo o nosso espírito antes de colocar os pés no mundo. Compartilhe este vídeo agora com aquela pessoa que você sabe que está esgotada mentalmente. Quem sabe esta não era a resposta exata que ela pediu a Deus na madrugada. Tenha um mês de julho profundamente abençoado, guiado de perto pela presença do Pai e guardado por aquela paz que o mundo jamais conseguirá dar ou tirar. Até a nossa próxima oração.